Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa aula da Winner School, a Escola dos Vencedores. O tema que nós vamos abordar hoje está relacionado à evolução e à estrutura geológica da Terra. A geologia, então, é a parte que estuda da geografia toda a estrutura interna, toda a formação e embasamento rochoso da Terra, desde as camadas de formação, como litosferas, astenosfera, pirosfera e barisfera, até a superfície terrestre. No entanto, a parte superficial é explicada pela geomorfologia, ficando a geologia apenas com a parte interna. Portanto, cada alteração que ocorre na parte superficial das rochas, sendo considerada esculturação rochosa, é atribuído esse termo à geomorfologia. Este processo resulta na alteração de toda a estrutura externa, dando origem aí à forma dos planaltos, serras, planícies e demais contornos terrestres. O estudo da geologia, ele tende a demonstrar aí todo o processo evolutivo da idade geológica da Terra, cada acontecimento que ocorre aí ao longo dos 4,5 bilhões de anos. Para que a gente possa entender um pouco melhor esse processo evolutivo e todas as alterações que ocorrem no espaço geográfico, nós precisamos então traçar um tempo geocronológico que nós chamamos de eras geológicas. O resultado desse estudo torna mais fácil, então, nós compreendermos as reações que o nosso planeta propõe a cada dia, mudando aí todo o modelado terrestre e contribuindo também para o nosso cotidiano em áreas como engenharia, arquitetura, pedologia, que vão analisar os terrenos para que possam fazer as construções, plantios e todas as alterações do espaço necessárias à boa vivência do ser humano. Quando nós estudamos de forma detalhada os componentes das eras geológicas, todos os fatos que ocorreram ao longo do tempo, isso nos permite ter um controle maior do entendimento de cada fenômeno terrestre, onde assim nós podemos preparar e planejar ações diante de determinados fenômenos ou fatos, como terremotos, vulcanismos e até mesmo dilatação da crosta terrestre. Ao longo do tempo, então, essas eras foram sendo estudadas, né? Cada fenômeno, cada fato no tempo geológico foi sendo organizado, e aí nós precisamos entender os processos que são pertinentes a essa tabela de era geológica. Para que nós possamos saber como cada fato ou fenômeno está ali, nós precisamos saber então que existe uma maneira de datação temporal que respeita a proposição geológica do planeta. Isso pode ser utilizado uma escala curta ou uma escala longa de datação. Para uma escala curta de até 70 mil anos atrás, nós utilizamos aí a desintegração do isótopo de carbono 14 para que nós possamos então datar os corpos que são encontrados em forma de fossilização. Tá? Então, um exemplo, cada vez que o carbono 14 é desintegrado pela reação do oxigênio, ocorre aí uma meia-vida. E cada meia-vida são referentes a 5.730 anos cronológicos. Tá? Isso significa, então, que nós, ao analisarmos um material fossilizado com uma meia-vida de desintegração, nós sabemos que esse material começou a se fossilizar há 5.730 anos. Cada vez que nós analisamos esse material com percas maiores de carbono, automaticamente o tempo vai mudar. Vamos supor que existam duas meia-vidas, dois processos de desintegração, automaticamente nós temos 5.730 anos multiplicados por 2 e assim sucessivamente. Para uma datação mais antiga, superior a 70 mil anos, nós utilizamos a desintegração radioativa dos isótopos de urânio 238, que podem ultrapassar aí a 4,6 bilhões de anos, portanto, dando tranquilamente
todas as informações pertinentes aos registros das rochas e suas alterações ao longo do tempo dentro da superfície terrestre. Então, à medida que o planeta ia se formando, registros de radiação de urânio iam sendo armazenados e com isso hoje, através de estudos avançados aí sobre radiação, nós conseguimos determinar quantos anos o planeta mais ou menos tem de formação. Com as análises que são feitas, nós chegamos então às idades aproximadas de corpos orgânicos ou não orgânicos, como o caso das rochas. Porém, ainda são análises que dão idades aproximadas, podendo ser mais ou menos. Toda desintegração de qualquer que seja o material, seja ele urânio ou carbono, ocorre aí, portanto, a formação de um fóssil. Então, o exemplo de um fêmur de qualquer ser animal, quando nós o encontramos hoje e datamos a sua existência, não estamos falando de um osso, e sim de um fóssil. Ou seja, cada partícula orgânica foi substituída por um mineral, sendo ele sílica, argila ou quartzitos, qualquer material clástico que consiga tomar a forma do antigo corpo, conservando assim toda a presença do seu carbono ou da sua radiação por urânio. Para que a gente tenha uma informação bem síncrona dos fatos decorrentes, é necessário então ser organizadas tabelas de acontecimentos. Essa tabela ela vai apresentar alguns detalhes que nem sempre estão muito bem organizados. Portanto, a necessidade da atenção. Do lado esquerdo dessa tabela, raramente aparece o fragmento temporal chamado éons, que seria pré-cambriana e fanerozoica. Normalmente o pré-cambriano aparece misturado com eras, mas vale ressaltar que não se trata de era, e sim de um período mais antigo do que as próprias elaborações das eras, por isso chamado éons. Dentro das éons, sejam pré-cambriana ou fanerozoica, nós temos aí as eras, que começam no pré-cambriano, azoica, arqueozoico e proterozoica, e na fanerozoica nós temos mais 3 eras, paleozoica, mesozoica e cenozoica. Cada era dessa, com exceção da azoica, possuem períodos, e dentro desses períodos, acontecimentos, e algumas tabelas trazem até mesmo épocas. Nós iremos observar então essa tabela e analisar os acontecimentos de forma cronológica ou geocronológica. Dentro da tabela, nós observamos que normalmente ela aparece do hoje para o ontem, ou seja, do Cenozoico, que é a era atual que nós vivemos, para a Azoica, que é a primeira era de formação do planeta. Por quê? Porque na época de formação nós não existíamos, então nós temos que partir do que nós conhecemos hoje para a suposição daquilo que existiu no passado. Mas a análise nós faremos no processo de início do planeta, portanto da era zoica, até chegarmos na era cenozoica. Nesse fato aqui temos, do lado esquerdo deveria estar aparecendo, como eu disse a vocês, as éons. E aí notem que pré-cambriano está aparecendo misturado como era. E onde nós estamos vendo aí o arqueozoico e proterozoico, que são nas áreas de períodos, na verdade deveria estar logo acima ali da azoica. É um erro comum que acontece com as tabelas, mas que, no entanto, Antônio Teixeira Guerra acaba corrigindo isso. Nós temos então, na sequência da azoica, que é a primeira era do pré-cambriano, a formação do planeta, que ainda era amórfico e simplesmente incandescente, uma tocha de fogo. Não há registro de qualquer situação de vida. Na Arqueozoica, nós temos o período chamado Arqueano. Dentro dessa primeira era, vamos dizer assim, com possibilidade de vida, nós temos a formação de algumas vidas elementares, ou seja, dentro dos oceanos, que aí começa a haver a separação, solidificação da superfície, havendo parte continental e parte oceânica,
Dentro dos oceanos começa a se desenvolver, através da junção de aminoácidos e pressões vindas do interior da Terra, a formação dos primeiros formatos de vidas aí, microscópicas, ou organismos aí unicelulares. Já no Proterozoico, nós temos o período algonquiano, onde essas vidas já evoluem um pouco mais, formando aí os estromatólitos dentro dos oceanos, que é uma formação quase igual um ser porífero ou um recife de coral. Também continuam ocorrendo as evoluções aí, onde a vida passa a não ser tão elementar, mas sim primitiva, havendo aí a formação de vidas invertebradas. E no espaço terrestre rochoso, nós temos a formação aí de rochas cristalinas, formações dos grandes planaltos e primeiros indícios de intemperismos rochosos que dão origem aos depósitos sedimentares. Nesse caso aí terminamos então a primeira fase, né, ou primeira éons que o planeta viveu, que é o pré-cambriano, e passamos agora para a segunda fase, ou segunda éons, que começa na Era Paleozoica, constituída de 6 períodos, começando pelo Cambriano, passando pelo Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano. As três principais etapas ou três principais períodos que nós temos dentro do Paleozoico é o Cambriano, o Carbonífero e o Permiano. No Cambriano, o fato é que o planeta ele está organizado em uma única porção de terra, chamada Pangeia, e em volta um único oceano chamado Pantalassa. E dentro desse oceano, o desenvolvimento de vidas vertebradas, peixes e anfíbios. E na parte fora do ambiente aquático, nós temos aí formações de grandes florestas e, inclusive, áreas de depósitos de carvão mineral. Isso significa que começa a haver aí, né, nós estamos pegando uma evolução a qual as primeiras etapas até o Pangeia, nós temos o Cambriano. E depois nós temos o desenvolvimento dos outros períodos. Quando nós falamos das reservas carboníferas, nós já estamos aí no período Carbonífero, que todas as florestas que surgiram até o período Devoniano começam a sofrer soterramentos por tempestades de areia, por não haver tanta chuva, e aí começa um processo de fossilização lenta. Portanto, cada carvão mineral e cada gota de petróleo é advindo do período carbonífero da era paleozoica. E por último, no Permiano, nós temos aí a primeira grande extinção em massa dos seres vivos, por vulcanismos e até mesmo mudanças climáticas. A segunda era do período da fase fanerozoica é a era mesozoica, dividida em 3 períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo. No finalzinho do Permiano, nós começamos a ver a existência de grandes espécies que ainda não eram os dinossauros, mas seus antecessores, que praticamente foram dizimados no final do Permiano. No Triássico, esse novo processo metabólico dá origem a novos seres agigantados, aí com aparência mais de lagartos e algumas aves gigantes. Portanto, nós temos aí a evolução que possivelmente seria os dinossauros. No âmbito continental, o Pangeia sofre fraturação, portanto as placas começam a se movimentar novamente e divide-se em 2 continentes, a Laurásia ao norte e a Gondwana ao sul, onde todos os continentes ao norte são oriundos da Laurásia e os continentes do sul da Gondwana. Ainda podemos observar que, conforme esse fraturamento ocorre, novos oceanos vão surgir, provavelmente o Oceano Índico ou o que era chamado de Mar de Tétis. Dentro dessa evolução ainda, nós vamos ter aí já no período Jurássico o predomínio dos grandes répteis, portanto os dinossauros, que se deu por mais de 1 milhão de anos aí. Ao final do Jurássico, novas alterações climáticas e do relevo continuam havendo, os terremotos e atividades vulcânicas eruptivas ainda são grandes, a atmosfera ainda não está totalmente estabelecida nesse momento, e as alterações ocasionadas por um possível esbarramento de um grande meteoro na superfície terrestre provocam uma grande onda cósmica
e uma grande nuvem de poeira, extinguindo praticamente quase toda forma de vida. Por que quase toda? Porque durante o período Jurássico nós tivemos também o desenvolvimento dos mamíferos. E os mamíferos conseguiram viver embaixo do subsolo, vivendo com pouca comida ou com raízes de plantas e a partir daí desenvolvendo então glândulas mamárias que ofertavam aí alimentos aos seus descendentes. Tudo que estava na superfície terrestre praticamente foi dizimado após esse choque com o meteoro. Nós estamos aí no período Cretáceo, quando é essa grande dizimação. É claro que ainda, conforme as ondas percorriam o planeta, isso demoraram milhares de anos para que atingisse todos os pontos. Contudo, entramos na última era, na era Cenozoica, com algumas espécies ainda de dinossauros, que vai ser extinto por completo no primeiro período aí da era Cenozoica, que é o período terciário. Ao longo do período terciário, nós tivemos aí as formações dos encontros, né, as convergências das placas, que deram origem às grandes cordilheiras, como os Andes, aqui na América do Sul, os Atlas na África, os Alpes na Europa e o Himalaia na Ásia, como teto do mundo, com 8.848 metros de altitude. Por último, temos então a formação do período quaternário, que é o período que nós vivemos, onde os mamíferos continuam a dominar o planeta. É claro que o mamute, que foi o ser que estava predominando aí nesse momento, hoje já não existe mais, decaindo para a evolução aí dos elefantes comuns. Mas o quaternário foi o momento a qual, devido à grande nuvem de poeira a qual o planeta passou, ocorre a última glaciação, a última era do gelo. E ao finalzinho dessa era do gelo e a formação dos terrenos sedimentares, surgem aí os primatas ou símios e, por último de todos, os seres humanos. Então, esse é o processo da tabela da era geológica para nós entendermos o funcionamento de toda a evolução do planeta. Agora, nós veremos que todo esse processo vai resultar numa solidificação e consolidação das rochas. Temos aí, então, três tipos de rochas: as rochas magmáticas, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. As rochas magmáticas são todas as rochas oriundas do magma, ou seja, do material liquefeito existente no interior da Terra, na barisfera, a mais de 6.000 graus Celsius. Esse material é composto principalmente por níquel e ferro, metais pesados, e que, com o movimento de contração do interior da Terra, são expelidos pouco a pouco para as demais camadas do interior terrestre e podendo até chegar à superfície terrestre, na crosta. Durante essa caminhada, as rochas magmáticas são classificadas em dois tipos: ígneas, com resfriamento interno, e vulcânicas, com resfriamento externo. Significa dizer que toda rocha ígnea dá origem a rochas plutônicas ou cristalinas, que são intrusivas. Isso significa que elas se resfriam lentamente, organizando cada mineral e cada cristal. As rochas vulcânicas são rochas extrusivas, portanto, expelidas do interior da Terra e, ao tomar um choque térmico, acabam se resfriando de forma muito brusca e rápida, portanto, dando origem a rochas mais grosseiras e com menos valor financeiro. Nós temos aí os exemplos de rochas intrusivas e extrusivas, ou seja, vulcânicas, as extrusivas, e intrusivas, que são as plutônicas ou ígneas. O exemplo de rocha ígnea, o feldspato, o granito e o diorito, entre muitos outros que nós poderíamos citar. Extrusivas ou vulcânicas, o riolito, andesito e o basalto. O basalto é a mesma coisa que a pedra brita de construção. No entanto, o basalto passa por três etapas de acordo com a quantidade de óxido ferroso. Quanto mais ferro, maior o peso, maior a densidade. Podemos ter diversos tipos de formações basálticas, como sendo eles
a magnetita, a pirolusita e a hematita. As rochas metamórficas são todas aquelas oriundas da formação de rochas pré-existentes, ainda na camada da astenosfera ou pirosfera, ou conhecido como manto terrestre. Nessa área ainda pastosa, as rochas podem sofrer pressão e temperatura, e com essa pressão e temperatura, promover aí uma modificação da sua estrutura atômica, deixando de ser uma rocha para formar outra, ou unindo-se a outros tipos de minerais, dando origem a uma outra rocha, como é o caso do granito. Esta alteração ocorre a partir, então, da metamorfização de rochas sedimentares ou magmáticas e com a compactação e temperatura. Nós podemos observar aqui então um quadro onde demonstra o que cada rocha, após sofrer o processo de metamorfismo, vai dar origem a uma outra. O granito, como eu havia dito, a partir do processo, embora ele seja uma rocha ígnea, quando ela se metamorfoseia com a pressão, ela vai dar origem ao gneiss, que é uma rocha muito mais dura e rígida do que o granito. O granito é formado por quartzos, feldspatos e micas, enquanto que o gneiss é 100% granito. Esse tipo de rocha, a gneiss, é encontrada na formação do Pão de Açúcar, onde aparecem aí cristais brilhantes ao longo da sua estrutura. Ainda no processo de pressão, nós temos a formação do argilito. O argilito, que é uma rocha sedimentar, sofre um processo de metamorfoseamento e dá origem ao xisto. O xisto é uma rocha que pode ser embebecida de hidrocarbonetos, onde a qual pode ser utilizado como recurso energético. No mesmo processo de metamorfização, temos as rochas metamorfoseadas por temperatura. No caso, o arenito, que após a transformação dá origem ao quartzito, e o calcário, que após o processo de metamorfoseamento dá origem ao mármore. Portanto, uma rocha extremamente compactada e tenra, ou seja, dura, porém frágil ao impacto. Por último, nós temos as rochas sedimentares, que são rochas formadas também de outras pré-existentes, sejam elas metamórficas ou rochas magmáticas, mas num processo de desgaste, ou seja, num processo de intemperismo, onde podem se dar origem a granulos finos ou médios ou ainda granulos grossos, como o caso que nós temos de rochas carbonáticas, sendo elas cálcicas, sódicas, potássicas, arenitos e argilas, assim como outros. Durante o processo de sedimentação, as rochas sedimentares elas passam por um processo de diagênese, que ocorre a partir do intemperismo ou desgaste erosivo, a deposição, que quando elas são sopradas pelo vento e depositadas em estratigrafias horizontais, compactadas devido ao peso, portanto pressão, cimentadas por causa da temperatura e litificadas. O que seria essa litificação? Durante o momento em que você tem temperatura, não tanto quanto nas rochas metamórficas, mas a temperatura das camadas e a pressão compactando, pode haver a unificação de diversos minerais com outros, dando origem aí a uma rocha mais compactada, ou a junção de fragmentos de rochas em uma só, em formas de torrões. Isso é conhecido como litificação. Durante os processos, então, nós podemos ter ainda a junção de materiais orgânicos, registrando aí acontecimentos temporais bastante importantes, como o caso de fósseis, onde podemos observar que a maior parte dos fósseis são encontrados normalmente em depósitos sedimentares.
Bom, este é o conteúdo nosso, pessoal. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima.